Olá, como vão todos, colorados e coloradas? Eu sou Cris Davi Colorado, esse é o nosso canal. Vamos falar um pouco de Inter, que é o que importa. Bom, a gente vê que o Mano Menezes, ele conseguiu dar uma forma pro time. A gente vê que a gente tem, às vezes, distintas formas de jogar dentro do jogo. E o jogo, às vezes, ele também pede que tu, em determinados cenários do jogo, possa agir de distintas formas. No jogo contra o Bragantino, eu acho que o Mano errou numa estratégia inicial, porque eu acho que dois volantes de contenção acabam se anulando. Embora eu também entenda que muita gente não enxergou, mas às vezes a gente viu que no jogo contra o Atlético Goianiense tentou colocar suas forças para anular o Depena. E às vezes o adversário fazendo isso, ele acaba marcando o teu melhor jogador e impedindo que o teu jogo desenvolva da melhor maneira. Obviamente que o Mano tem que encontrar alguma forma para que o Depena não fique sobrecarregado, porque também quem tem que jogar mais e ter mais o controle da bola, poder assistir melhor os seus companheiros, poder desenvolver o seu jogo é o Depena, por exemplo, porque o Dourado muitas vezes ele fica jogando à frente do Depena para desenvolver o jogo. Embora o Dourado tenha melhorado bastante no seu desenvolver o seu jogo, eu vejo que em muitos momentos ele ainda tem algumas dificuldades para fazer isso. Algo totalmente compreensível, porque o Dourado é um excelente volante de contenção, um volante que protege o sistema protege o sistema defensivo. É um jogador que é um baita de um jogador. Eu detesto essa coisa de quererem destruir o Dourado, de quererem destruir o nosso patrimônio, que são os nossos jogadores. Eu espero também. Eu gosto muito desse grupo de jogadores. Eu acho que a gente precisa. Eu espero que o Vitão continue. É um muito bom zagueiro. Eu gostaria que o Bruno Mendes ficasse, mas acho complicado. Mas se a gente perder nossos jogadores, como acho que a gente vai ficar, né? Ou o Bruno Mendes ou o Vitão. A gente tem que ficar com o DP, né? A gente já tem que ir adiantando a continuidade dos nossos bons jogadores, dos nossos bons perdão, dos nossos bons valores, porque é importante isso. E também algo que é importante, que todo mundo deveria fazer, que o clube deveria seguir, porque às vezes parece que não segue, é dar chance para os nossos jogadores jovens, poder dar oportunidades para que eles consigam fluir bem dentro do time do Mano Menezes, porque isso acontece quando um time está organizado, um time está bem formatado, bem constituído pelo seu treinador. É aquela coisa, entra qualquer jogador e ele vai conseguir desenvolver bem o seu jogo. E até mesmo no jogo contra o Bragantino, como eu falei, a gente tomou de início uma pressão, algo que é normal, o time da casa vai querer vir para cima. O Bragantino tem um jogo que ele vai bastante para frente, é um time agressivo. E eu acho que eu fico muito nessa coisa que a gente fica ouvindo, C. Eu acho curioso, né? O C do Internacional não existe, né? O Internacional fez várias partidas boas que merecia ter ganhado. Aí porque tomou de início uma pressão do Bragantino, já tentam, fazer uma história. E aí no segundo tempo, que a gente foi melhor que o Bragantino, porque a gente teve no segundo tempo o controle do jogo, a gente teve mais volume, a gente teve por vezes não tantas chances, até porque às vezes a nossa jogada ela não conseguia fazer com que a situação de gol se tornasse uma chance real de gol, mas a gente teve também as nossas chances e oportunidades dentro do segundo tempo de poder fazer o gol antes da entrada do Johnny, que fez o primeiro gol, e antes da entrada do alemão, que sofreu o pênalti, para o Carlos Depena fazer o segundo gol. A gente tem muitas coisas boas. O nosso time
ele tá muito bem, ele tá conseguindo evoluir. Isso é algo muito importante e algo que a gente tem que enfatizar. Eu tô muito contente com todos os jogadores. Eu acho que tem o David. O David é um problema. Embora que ele tá jogando como centroavante, eu tenho que avaliar ele como ele tá jogando, mas eu sei que ele não é centroavante. Ele é um segundo atacante. Ele tá tendo dificuldades dentro daquilo ali. Então eu acho que o Mano não deveria cagar o time com isso. Se for para colocar ele como segundo, coloca como segundo, numa ideia tipo de querer num segundo tempo de alguma partida ou no começo de alguma partida começar de uma forma diferente. Até porque tu pode jogar com centroavante, com dois caras de lado rápido, com dois caras rápidos, com um segundo atacante e um extrema rápido. Dá pra fazer muitas coisas com o time do Inter e sendo capaz, que é o que o Mano tá me apresentando, graças ao bom Deus, eu espero que ele dê muito certo, porque o bem do Internacional é o que mais importa. Tese e ideias que a gente tem, concepções que a gente tem sobre determinadas coisas, eu prefiro muito mais errar para que o Inter esteja bem do que o contrário, acertar. Cruz credo, tomara, eu quero muito o encaixe desse time, que eu sinto que esse time tem capacidade de enfrentar qualquer time e conseguir desenvolver o seu jogo. Por exemplo, contra o Corinthians. Muitos dizem que a gente não pegou ninguém, mas eu acho assim, é uma falta de respeito também, que tem um mano de comentarista ordinário que fica com a bunda sentada na cadeira, não faz porra nenhuma, fica fumando e fica comendo de boca cheia e falando um monte de M. Querer desvalorizar vitórias e querer sempre encontrar um senão no Internacional. Eu acho que eu espero também que o Mano não erre, né? Eu também quero que o Carlos Depenha tem que ser titular. Eu acho que é importante também a gente ter opções para que a gente não desgaste muito os nossos jogadores, porque isso também é importante. Por isso que é importante utilizar todo o grupo e sempre ter e sempre conseguir tirar o máximo possível de todos os jogadores. Porque, e também, como eu disse, de distintas formas, com 4 meio-campistas, 2, um volante de contenção, sei lá, algumas variações dentro do teu próprio jogo para que tu possa também fazer com que teus jogadores descansem, porque tu sobrecarrega demais os jogadores, né? O exemplo é o Bustos. O cara não para de jogar, o cara é muito bom, mas isso também atrapalha às vezes o próprio jogo dele dentro de campo, porque às vezes ele é comprometido dentro de campo, às vezes envolvido pelo adversário, porque ele também tem algum desgaste e algumas complicações devido a estar jogando jogos consecutivos, porque é importante também o descanso. Isso também tem que ser bem feito, né? E a gente tem jogadores interessantes que podem suprir. Óbvio que tu não vai desmanchar todo o time, mas tu também pode ser inteligente, por exemplo, para descansar teus jogadores, levando teus jogadores titulares, deixando eles no banco e deixando eles descansar no banco, e com o transcorrer da partida, caso a gente não esteja desenvolvendo um bom jogo, não esteja agradando, aí coloca os titulares que estão no banco para modificar o panorama da partida. Claro, também não desfigurando totalmente o time, né? Tipo, se tu quer poupar determinados jogadores, sei lá, coloca uns 4 ou 3 em um jogo, uns 4 ou 3 do outro jogo, mas sempre sabendo fazer uma mescla entre titulares e jovens e aqueles jogadores que não são tão adorados por nós torcedores, mas que podem, não sendo protagonistas do jogo e sendo apenas jogadores que vão ser, vamos dizer assim, o apoio, podem fazer um jogo interessante que possa, por exemplo, o Moisés. Eu não gosto do Moisés, eu preferia outro lateral, ou preferia até um lateral jovem para jogar, mas é o que a gente tem. Mas pode até jogar. Não sei, é alguma coisa do tipo para que a gente não fique de forma contínua
colocando o jogador toda hora para jogar, porque às vezes cria alguns problemas e é importante a gente também saber fazer esse manejo do grupo. É importante. E óbvio, por exemplo, Sul-Americano, acho que tem que ser titular, 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 titular. Eu espero que venha um centroavante de categoria, de bom nível, que consiga, que na hora de receber a bola para fazer o gol, não fique com receio de fazer o gol, consiga guardar a bola lá dentro, com calma, com categoria, sem medo, porque às vezes os nossos jogadores, por exemplo, no jogo contra o Bragantino no primeiro tempo ainda, o David teve uma chance aonde ele entraria dentro, só que a tomada de decisão dele era ruim. Tipo no jogo contra o Bragantino. Não deu muito certo a ideia, mas também porque às vezes também Dourado não foi muito bem. O passe, aquele passe quebra linhas, aquele passe onde tu tem que passar pra frente. Não passava. Te arrisca um pouco mais. Se arriscar, a torcida não vai ficar contra. E o Alan Patrick também foi muito bem, né? Muita gente criticando o Alan Patrick. O Alan Patrick, ele tem... no jogo contra o Bragantino, por exemplo, ele criou as melhores jogadas, fez bons dribles, criou faltas perigosas. Ele teve até interessantes arremates a gol, onde a bola passou perto do gol. O Alan Patrick é um senhor jogador, e esses jogadores que são importantes para o grupo porque agregam qualidade e o técnico ele consegue desenvolver coisas distintas dentro do jogo e times distintos que podem, dentro do jogo, proporcionar coisas interessantes. O próprio jogo contra o Bragantino no primeiro tempo, como eu estava falando, a gente não conseguiu desenvolver muito bem porque os passes, às vezes, quando o Dourado recebia, ele não é daquela função. Ele não se arriscava a dar um passe mais vertical, mais rápido, com mais velocidade. Porque a gente tinha bons momentos dentro do jogo no primeiro tempo contra o Bragantino, onde a gente podia ter conseguido, dentro das nossas jogadas, ter desenvolvido melhores coisas dentro da partida. E aí a gente deixou também, quando a gente não desenvolve, às vezes quando o jogador, em vez de passar para frente, passa para trás, cria uma certa dificuldade, né? A gente está conseguindo coisas boas, eu espero que a direção seja assertiva nessa próxima janela. Eu acho que a gente tem condições de coisas grandes, eu espero muito isso, porque eu consigo enxergar boas condições. A gente tem condições de coisas boas. Até porque o que eu acredito como futebol é a gente ter um coletivo forte, com bons jogadores, que se o técnico ser inteligente, saber manejar bem a equipe, conseguir ter a leitura do que está acontecendo no jogo, de qual troca ele tem que fazer, o que não está dando certo num primeiro tempo para um segundo tempo, ter as percepções que o técnico tem que ter, o técnico tem que estar sempre ligado no jogo, sempre entendendo o que não está fluindo, o que está faltando para que a gente possa ser melhor que o nosso adversário. Embora num jogo de futebol existem várias fases onde tu vai sofrer, não vai ser sempre o tique-tique-tique-tique que vai matar. E também a inteligência dos jogadores, que é importante o técnico falar, né? Saber controlar o jogo, tá ganhando, toca a bola com calma, faz o adversário se desgastar, vai controlando o jogo com a bola, sendo inteligente, sabendo dirigir a partida e fazendo com que o time adversário fique louco em busca da bola e gerando aqueles espaços que tu sempre consegue gerar quando tu tem um bom controle de bola e sendo inteligente, podendo ter a bola. E quando não tem a bola, uma defesa forte, consistente, que é o que a gente tem, mas também ser inteligente porque a gente pode matar a jogada lá em cima, antes que ela venha para nossa área. E sempre sendo inteligente, não fazendo aquela falta assim para matar o jogador adversário, e sim aquela falta de jeito, com categoria, sabendo que o juiz não vai te dar um vermelho. Isso faz com o técnico também conversando, dando as instruções, e eu acho que o Mano tá num bom caminho. E a gente tem condições de ganhar do Santos. Embora o Santos tenha um senhor técnico que é muito bom, esse Fábio Mustos. Eu gosto muito do Fábio Mustos, senhor técnico.
que antes do Mano eu gostaria dele no Inter, até porque eu não sou desses, eu gosto muito de estrangeiros. Também gosto de brasileiros, mas os brasileiros tem muito poucos de bom nível. Eu espero que o Mano consiga se consagrar no Inter. E é isso aí. Valeu, torcida, e vamos esperar um bom jogo contra o Santos.